Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Silvia Varela, de Direito Tributário, do Rico Domingues. Sobre a prova da Alesc, né? Nós tivemos aqui a prova, questões de direito tributário, do número 59 a 63 da prova de direito, né? São 5 questões. Então vamos lá. Questão 59, né? Falava sobre compensação, né? Que determinado estado editou uma lei que previa que, no caso de pagamento indevido ou a maior de tributos devidos àquele estado, o contribuinte poderia efetuar compensação. Tá? E que depois teve uma resolução da Secretaria Estadual da Fazenda, né, que previa a metodologia deveria ser dar pela imputação proporcional do crédito em compensação tributária. O que eles queriam trazer aqui, né? Eles queriam trazer o que foi comentado no tema 381 do STJ, tá? Que fala o quê? Né? Que a regra de imputação de pagamento estabelecida no Código Civil não se aplica nas hipóteses de compensação tributária. De toda forma, né, se a lei está prevendo que seria dessa forma, a lei do Estado, então pode sim ser aplicado, e não foi a resolução que decidiu isso, né? Foi uma lei. Então, por isso que a alternativa correta aqui é a letra D, que a resolução é válida, tanto no âmbito formal quanto no material, pois há previsão legal de regulamentação pela autoridade administrativa, não exorbitando do poder regulamentar, tá? Então, essa aqui é a letra D de dado. Com relação à questão 60, tá? João comprou um veículo de Maria. A transferência não foi comunicada ao órgão de trânsito competente. Por conta disso, o Estado competente incluiu Maria como responsável pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo. Sobre a hipótese acima, é correto afirmar. Gente, isso aqui também é tema, tá? O tema 1118 do STJ, que fala que somente com lei estadual, né, específica pode ser atribuído ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento. Por isso que a alternativa é a responsabilidade solidária tributária de Maria é condicionada à previsão específica em lei estadual. Vamos para a questão 61. A pessoa jurídica X importou bens do exterior por meio de operação de arrendamento mercantil. No caso narrado, o ICMS. Bem, essa questão aqui é passível de recurso, tá? Eles colocaram letra C, mas eu vejo possibilidade de letra A, tá? Então, o que acontece? Aqui na questão do arrendamento mercantil, a gente tem letra de lei que fala o seguinte, né? A Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96. O artigo 3º diz, o imposto não incide, dois pontos. Aí lá no inciso 8º, operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. E isso aí seria exatamente, né, o que estaria na letra A, que assim, não é devido, né, porque estava dizendo ali, né, que não incidiria, pois o imposto não incide sobre operações de arrendamento mercantil conforme previsto na Lei Candir, e efetivamente está previsto na Lei Candir, tá? O que acontece? Eles queriam uma letra C, tá? É... Só que então, com relação à letra C, que eles colocaram como certa, realmente, se o ICMS fosse devido, tá? Seria na entrada no território nacional por ocasião do desembaraço aduaneiro, sim. Mas aqui, já que a gente tem a previsão na Lei Candir que não seria incidente, né? Que não era devido, então a letra A poderia estar certa, tá? A gente tem a letra E que diz o seguinte: somente será devido se houver no contrato de importação a opção de compra do bem, tá? Aí a gente tem o tema 297 do STF, que diz o seguinte: não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem. E aí aqui eles estão falando, né? Não de transferência do bem, né? E sim, então, assim, que é diferente da menção no contrato da opção de compra, que seria a alternativa E. Essa questão está um pouco confusa, né, como a gente está vendo, então eu acredito assim que ou vai ter uma troca de gabarito ou deve ser anulada, pelo menos se espera, né, a gente não tem como ter certeza, vai depender aí do resultado com relação aos recursos de vocês. Com relação à questão 62, né? Acho que a questão 62, digamos assim, foi uma das mais simples, né? Que estava falando de princípio da legalidade, né? O que
né, ofenderia o princípio da legalidade, né? Aí as alternativas todas, né, traziam, né, ou questões que não precisariam ser por lei, como o caso, né, de mudança de data de pagamento, que a gente conversou, né? E assim, colocou aqui a instituição de tributo por meio de medida provisória, que é possível, só não os tributos que são instituídos por lei complementar, que são aquelas 7 exceções que a gente já conversou, né? Falou com relação às definições de alíquota interestadual do CMS por resolução, mas isso está previsto na Constituição Federal. Aí o que pega aqui é a majoração das custas judiciais, porque custas judiciais, como a gente conversou principalmente na primeira aula várias vezes, é tributo, então teria que ser por lei, não por resolução, tá? E atualização monetária de tributo seria a diferença de base de cálculo e base calculada, né? A gente pode atualizar nos critérios da lei, né? Se for atualização apenas monetária e não a alteração em si da base de cálculo. Então, a alternativa correta ali é a letra B de bola. Por fim, a última questão, a gente conversou no aulão sobre isso, né? Que é a questão 63. A questão 63 trazia, né, que Caio recebeu de Tício diversas obras de arte, né, de valor alto de mercado. No entanto, a doação não foi declarada e nem paga. Então, ela não foi nem declarada nem paga, né? Tributo sujeito por homologação, que não foi nem declarado nem pago. Daí a pergunta seria qual seria o termo inicial do prazo decadencial. Então, a gente fez duas questões da FGV que foi nesse sentido, né? E aí, então, a alternativa correta é a E, que é a contagem do prazo decadencial de 5 anos, né? Sempre de 5. Tem a contagem, né, do primeiro dia do exercício seguinte da ocorrência do fato gerador, que qual foi, né? Se é um bem móvel, né? A tradição do bem móvel, né? A entrega do bem. Então, por isso que seria a letra E, de elefante. E isso também está previsto, tá, em tema de recurso repetitivo, que é o 1048, que trata especificamente do ITCMD. De toda forma, essa regra já seria aplicável, né, independente disso, né, tributo declarado e não pago. A gente conta do primeiro dia do exercício seguinte, a gente aplica a regra do 173. Se tivesse sido declarado e pago, né, do sujeito por homologação, que não fosse com dolo, fraude ou simulação, daí sim se contaria da data do fato gerador. Então, espero ter ajudado, espero que vocês tenham ido bem na prova e boa sorte!